Agora sim, estamos gravando. Vou voltar lá para o slide. Só um minutinho. Agora sim, vamos lá então falar sobre Gálatas. Nós já falamos aqui sobre Romanos, que foi uma carta doutrinária, né? Falamos também sobre o primeiro e segundo Coríntios, que são cartas exortativas, né? Romanos são uma carta doutrinária e primeiro e segundo Coríntios, uma carta exortativa. A primeira, Romanos, foi para ensinar as doutrinas que o apóstolo Paulo recebeu, né, para poder repassar às igrejas. E o apóstolo Paulo fala que recebeu do Senhor, né? E primeiro e segundo Coríntios, o apóstolo Paulo escreve essas cartas para exortar as igrejas, a igreja que estava lá em Corinto, não é melhor, a igreja que estava lá em Corinto, que ela era uma igreja que tinha todos os dons. Veja bem, a igreja de 1 Coríntios tinha todos os dons, só que o próprio apóstolo Paulo fala que eles eram meninos na fé, porque havia entre eles partidarismo, divisões, havia entre eles pecados, né, que não eram corrigidos. Então, da mesma forma que eles tinham os dons espirituais, eles tinham os dons de falar em línguas, eles tinham os dons espirituais, né, muito aflorados, dom de profecia, todos os dons, mas eles eram considerados pelo próprio apóstolo meninos na fé. Por quê? Porque eles eram partidários, tinham partidarismo, eles tinham pecados no meio deles, e cada vez mais eles estavam se desviando do verdadeiro caminho, né? Deixa aqui, tem um irmão querendo entrar aqui, só um minuto. Já liberei aqui. Eu peço aos irmãos, se possível, entrar cedo na aula, né, para a gente não precisar de estar saindo aqui da tela, né? E quando sai da tela, a gente custa voltar, na medida do possível. Aí. Aparecer para vocês? Não, né? Então, essa foi... Apareceu, né? Então, esse aqui foi o resumo do que nós vimos, né? Sobre as cartas romanas e primeiro e segundo Coríntios, né, do apóstolo Paulo, né? Agora vamos entrar na carta dos Gálatas. Essa carta aqui, provavelmente, não há um consenso entre os teólogos, né? Não há uma certeza, mas provavelmente tem essa questão de que seria a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Alguém está querendo participar da reunião? Vamos lá de novo.
Vamos lá. Tem um método aqui que é mais fácil, mas é. Vamos lá. Vou tentar aqui. Demitir. Hoje nós vamos falar, então, de Gálatas, né? Provavelmente foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Alguns dizem, né, que poderia ser a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Também foi uma carta antiga do apóstolo Paulo. Outros falam que foi a própria carta aos Gálatas. Aí fica essa discussão aí, se foi a carta aos Gálatas ou aos Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses. Mas isso aí é só para a gente ter uma ideia, né? Que essa carta aqui, do apóstolo Paulo, ela foi uma das primeiras cartas. Por que os estudiosos falam isso? Por causa da linguagem que o apóstolo Paulo ele usou. Uma linguagem aqui, em Gálatas e 1 Tessalonicenses, é uma linguagem mais simples. É um grego mais simples, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Agora eu consegui. Apareceu aí vocês, né? Apareceu. Ah, tá. Porque eu consegui fazer aqui sem sair. Beleza, então vamos lá. Então pode ser que essa forma que o apóstolo Paulo usou para escrever aqui é uma forma mais simples. E não tinha sido desenvolvida ainda a, as, a, a teologia paulina ainda não estava num desenvolvimento pleno ainda, né? Como, por exemplo, a carta aos Romanos, a teologia do apóstolo Paulo estava muito bem desenvolvida quando ele escreveu aos Romanos. Então, Romanos está antes da carta aos Gálatas, né, no cano bíblico, porém, nesse tempo aí não é cronológico. O Romanos foi escrito depois dessa carta aos Gálatas, né? Porque a teologia paulina já estava muito bem desenvolvida quando ele escreveu os Romanos. E aqui, a teologia paulina, não vou dizer que era não estava desenvolvida, mas ela estava de uma forma que muito inicial, uma forma muito incipiente, né, como melhor dizendo. E essa carta aos Gálatas, ele escreveu para exortar a igreja que estava lá na Galácia, né? Veja que na aula passada eu falei da primeira viagem do apóstolo Paulo, que foi lá para a região da Galácia. Principalmente 4 cidades, né? Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia. São as cidades que ele passou ali para pregar o evangelho. A primeira viagem missionária dele. Ele foi juntamente com Barnabé, Marcos, que foi o escritor do livro do Evangelho de Marcos, abandonou a comitiva e ele seguiu com Barnabé e passou por essas 4 cidades. Lá ele foi adorado como Deus, né? E lá também ele foi açoitado, veja bem, no lugar ele foi adorado como Deus, por causa de um milagre, né? No outro lugar ele foi açoitado e foi dado como morto, foi jogado para fora da cidade, dado como morto, né? Então você vê que o pregador ele passa por grandes dificuldades, né? Momentos que ele tem que tomar cuidado com a exaltação
E há momentos também que ele passa por situações muito difíceis, né? Como no caso aqui do apóstolo Paulo, ele foi açoitado, ele apanhou demais, foi dado como morto, foi jogado para fora da cidade. Posteriormente foi resgatado realmente, e depois novamente veio para seguir a sua pregação. Então aqui, essa carta aqui foi escrita porque o apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo ele ia, fundava a igreja, primeiramente, o modo que o apóstolo Paulo trabalhava, ele ia na sinagoga. As sinagogas são as sinagogas judaicas, né? Onde está ali, o povo judeu está ali, o apóstolo ia para pregar para os judeus. Aí os judeus aí não aceitavam a pregação do apóstolo Paulo, né, em sua maioria, ele saía e ia para a pregação para os gentios, para os não-judeus. Aí ele ia, começava a pregar, e os judeus, os não-gentios, né? Ou melhor, os gentios, eles recebiam essa palavra, a pregação do evangelho, com muito mais apreço. Eles faziam sentido para eles. Enquanto os legalistas judeus ignoravam e rejeitavam a palavra do apóstolo Paulo, os gentios eles abraçavam a palavra, abraçavam o cristianismo, né? Que quando o apóstolo Paulo pregava, ele pregava o Cristo e esse crucificado. Ele pregava o evangelho da cruz. E os gentios tinham essa capacidade de absorver facilmente a pregação que o apóstolo Paulo destinava a eles, e se convertia aos montes, né? Muitas pessoas se convertiam. Aí vinham os judeus, né, que eram chamados de judaizantes, eles vinham ali e ficavam com uma certa inveja, né, da pregação do apóstolo Paulo, uma certa discordância da doutrina que o apóstolo Paulo pregava, e perseguia o apóstolo Paulo, e ele tinha que muitas vezes sair da cidade às pressas para não ser pego, não ser morto, não ser açoitado. Então era assim que ele fazia. Então ele passava, fundava as igrejas, deixava lá um representante pregando, um presbítero, né, pregando ali, e ia para outra localidade fundar novas igrejas. Foi assim que o apóstolo Paulo fez no seu ministério. Ele passava, plantava as igrejas, e depois ele saía para outras localidades para fundar novas igrejas. E o que acontecia com ele? Houve a necessidade dele escrever cartas para essas igrejas, para corrigir, para ensinar, para exortar o que estava acontecendo ali nessas igrejas, né? E isso nos trouxe para nós, hoje, 2000 anos depois, uma situação muito boa, porque, apesar por essas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, lá para aquelas igrejas naquela época, nós temos hoje a doutrina perfeita, né? A doutrina cristã perfeita, os ensinamentos cristãos perfeitos, escrita por esse grande apóstolo, e apesar de... Não apesar, né? O escrito desse apóstolo, o apóstolo Paulo, ele foi um escrito inspirado por Deus. Então você vê que não foi só ele, a pessoa do apóstolo Paulo, mas sim também a inspiração que estava por trás dos escritos do apóstolo. O profeta, o apóstolo e o profeta, em si, eles não são inspirados. Porque a inspiração se deu no momento da escrita. No momento que ele estava escrevendo ali, ele estava sendo inspirado para escrever esses livros, essas cartas, né? Teve outras situações que o apóstolo Paulo escreveu outras coisas que não foram inspiradas. Mas neste momento aqui, nessa carta aqui, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, né? Então vamos lá. O apóstolo Paulo exorta os membros da igreja, né? Veja aqui que eu falo aqui, região da Galácia. Porque muitos pensam que Galácia era uma cidade. Não, Galácia era uma região. Igual aqui, né? Em Minas Gerais, nós temos várias cidades, né? Galácia funcionava como um estado, né? Como
no nosso caso aqui, de Minas Gerais. E tinha várias cidades, né? Então, o apóstolo escreveu para esse estado, essa região da Galácia, né? Não é uma só localidade, são várias cidades que tem nessa região. Ela é chamada aqui de carta circular, né? É porque essa carta aqui, ela era escrita e era lida nas igrejas. Então, na igreja que estava lá em Cônio, essa carta era lida. A igreja que estava lá em Derbe, essa carta também era lida. A igreja que estava lá em Listra, a mesma carta era lida. E a igreja que estava lá em Antioquia da Psídia, era essa mesma carta. Então, era uma carta circular. Algumas cartas circular também o apóstolo Paulo escreveu lá para a região da Ásia Menor. Por exemplo, né, Éfeso, né? Éfeso era uma cidade central. E tinha várias outras cidades satélites, né, de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para Éfeso, e essa carta era lida em todas as outras igrejas, as igrejas que estavam ali ao redor. Então, essa é a função da carta circular, né? O nome, né, o tipo da carta, ela pós-Gálatas, né? Aqui, ó. Pós-Gálatas, que significa para os Gálatas. Então, o nome em português aqui é para os Gálatas. E depois que o apóstolo Paulo passou ali naquela região, ele pregou o verdadeiro evangelho para aquele povo ali, e o povo se converteu, né? Aí, com um pouco espaço de tempo, um pouco tempo mesmo, porque o apóstolo Paulo tinha pregado o evangelho lá e deixado alguém lá para continuar a obra, o povo estava voltando às práticas do judaísmo, porque o judaísmo dominava aquela região, mesmo sendo uma região de muitos de gentios, o judaísmo ele dominava aquela região. E aí, o que acontecia? Ele estava voltando, povos, tanto os judeus convertidos, tanto como os gentios convertidos, ele estava voltando aos rituais do judaísmo. Então, a grande exortação do apóstolo Paulo nessa carta dos Gálatas era que o povo continuasse no caminho de Cristo, continuasse acreditando em Cristo, continuasse no evangelho de Cristo, e não voltar lá para os rudimentos do judaísmo, né, nas coisas lá da lei, porque Jesus veio para, como o fim da lei. Jesus ele não veio para mudar a lei. Primeiramente, ele veio para cumprir a lei. Uma vez essa lei cumprida, algumas coisas da lei que era cerimonial foi abolida por Cristo. Por exemplo, as dietas. Só podia comer determinados tipos de alimentos. Foi abolida por Cristo, porque isso aí era uma lei cerimonial, já não precisava mais. O sacrifício de cordeiro, o sacrifício de animais, foi abolido por Cristo, porque Cristo ele foi o sacrifício perfeito. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não precisava mais de sacrifício dos cordeiros. Você guardar as datas comemorativas lá do povo de Israel, povo judeu, não precisava mais de guardar essas datas, porque elas apontavam para Cristo. E Cristo veio, já veio. Essas coisas lá do Antigo Testamento são sombras daquele que haveria de vir. Ou seja, são sombras de Cristo. Hoje nós não temos mais as sombras, temos o próprio Cristo. Então, essas situações cerimoniais, as leis da lei judaica, nós não temos que cumprir mais. O que nós temos que cumprir da lei? Nós temos que cumprir da lei os mandamentos. Os mandamentos nós temos que cumprir não para ser salvo, e sim porque nós fomos salvos. Uma vez salvos, nós vamos cumprir os mandamentos da lei, que é a lei de Deus. Então, existia lá no Antigo Testamento, existia a lei de Deus, né? A lei de Deus, que são os mandamentos de Deus, que servem para
toda e qualquer época, são as leis de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento que fala que não terás outros deuses diante de mim. Isso é pecado lá no Antigo Testamento e é pecado também no Novo Testamento. Não mudou. Né? Não farás para ti imagem de escultura e não se curvará diante delas. Então, é pecado lá no Antigo Testamento e é pecado também no Novo Testamento, em qualquer época. Né? Então, assim por diante, os 10 mandamentos ali, nós temos que guardar esses mandamentos. Né? Não pronunciarás o nome de Deus em vão. Então, é pecado lá no Antigo e é pecado hoje no Novo. Né? Guardar o dia de sábado, né? Lá fala sábado. Mas, como Jesus veio e ele ressuscitou no primeiro dia, que foi no domingo, os cristãos hoje, principalmente os cristãos da Reforma, eles guardam o dia do domingo. Eles guardam o dia de domingo. Um dia para adorar, um dia especial para adorar o Senhor, para buscar o Senhor cada vez mais. Mas, além de tudo isso, nós temos que buscar e adorar o Senhor todos os dias da nossa vida. Então, é um mandamento que nós temos que guardar hoje. É separar um momento para nós estarmos cada vez mais buscando a Deus. Buscando a Deus, nos prostrando diante de Deus, orando a Deus, santificando a nossa vida. É um dia separado. Os dias você trabalha e esse dia você deixa para estar cada vez mais buscando a Deus. E o dia melhor que nós temos agora é o próprio domingo. É o dia que a gente vai para a igreja, a gente vai para a escola dominical, a gente nos consagra, a gente nos prepara para receber um culto abençoado, né? No caso nosso aqui da Igreja Batista da Família, à noite, na Igreja de Santa Luzia, né? É de dia. Então, nós temos que, de manhã, né? Nós temos que estar buscando esse contato com Deus. E nada melhor que esse dia de domingo. Não é que é questão do dia santo. O dia santo. É questão do nosso envolvimento com Deus, né? Buscar Deus de todo o nosso coração, nosso entendimento. E é o dia que nós escolhemos aqui, esse dia de domingo. Para os judeus, era o sábado. Para os judeus, o sábado lá, eles tinham... eles buscavam ali estar sacrificando, né? Dobrado, o sacrifício deles era dobrado lá no templo, no tabernáculo. Eles faziam mais do que os outros dias da semana, então tinha que esse sacrifício, né? De uma forma dobrada, né? Eles se dedicavam a Deus. Nós hoje dedicamos a Deus no domingo. Isso não nos impede também de buscarmos a Deus no dia de sábado, no dia de segunda, terça, não nos impede. Mas um dia nós temos que ter, para estar realmente voltados para Deus. E hoje, o que a gente vê nas igrejas? Né? As pessoas não estão preocupadas, né? O dia de domingo, o dia de buscar o Senhor, o dia de estar na presença do Senhor, passou a ser banalizado, né? As pessoas estão preocupadas mais com seus prazeres, né? Com a sua vida. Eu vou na igreja se der, se não der, eu não vou. Né? É isso aí que é o processo da secularização, né? Hoje a igreja está passando, a igreja da pós-modernidade, está passando pelo esse processo da secularização. Então as pessoas não estão valorizando mais as coisas que eram de Deus. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia na igreja lá no bairro Maria Gorete, onde eu morava, né, no bairro São Marcos, e o culto lá era lotado. Tinha gente que ficava fora da igreja, no salão, né, era chamado Salão da Bênção. Era uma igreja que tinha cheia de gente, ficava lotado. Hoje tem as igrejas, você vai lá, tem 6, 7, 8 pessoas para um culto. Então é esse princípio aqui do quarto mandamento que as pessoas estão deixando de observar, né, que é o mandamento de tirar um dia para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, esse é o quarto mandamento. O quinto mandamento já não é mais, veja que interessante, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento é do relacionamento nosso com Deus, um relacionamento vertical.
né? Nós e Deus. Os outros 6 é um relacionamento horizontal, é nós com o nosso semelhante. Então, honrar pai e mãe, né? É o 5º mandamento, não matarás, não adulterarás, né? Que são os outros mandamentos seguintes. Não darás falso testemunhos, que são os mandamentos. Então, é um mandamento nosso com o nosso semelhante. Então, Deus, na primeira tábua, muitos entendem que na primeira tábua tinha os 4 mandamentos do relacionamento nosso com Deus, e na segunda tábua tinha os outros 6 mandamentos de um relacionamento nosso com os próprios irmãos, né, os nossos semelhantes. Então, e aqui, voltando aqui no texto, eles estavam voltando para as práticas do judaísmo, né? Guardando, por exemplo, a circuncisão, né? Guardando a circuncisão, eles estavam voltando a circuncidar seus filhos. Não tinha necessidade disso, porque foi abolido essa questão aí da circuncisão, das dietas, dos rudimentos lá dos judeus, né? Da antiga aliança, porque a partir do momento da morte de Cristo, né, da ressurreição de Cristo, nós já estávamos na nova aliança. O que era pecado, o que era princípio, o que era mandamento, continuou valendo. Mas o que era cerimonial foi cumprido em Jesus. É por isso que Jesus veio e o que era cerimonial se cumpriu nele. Tudo aquilo era sombras. Hoje nós já temos o Senhor Jesus como a sua figura real, né? Nós não precisamos mais das sombras. O que eles estavam fazendo aqui, os Gálatas estavam fazendo aqui, eles estavam voltando lá para aquelas sombras, buscando aquilo que era passageiro, o que apontava para Cristo, estavam voltando aos rudimentos lá do judaísmo. E essa é a principal exortação do apóstolo contra lá na região dos Gálatas, né? Para que eles não voltassem. E aqui fala que nesse Efésios 2, 8 e 9, fala sobre essa questão de que Jesus é o suficiente para nós obtermos a salvação. Jesus é o suficiente, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras, para que ninguém se glorie. Então, isso aqui é mostrando que Jesus era suficiente para nos salvar. Não precisava de mais nada, não precisava de mais nenhum rudimentos da lei, não precisava de mais nada daquelas questões cerimoniais da lei para que a gente seja salvo. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo. Cristo ele veio para nos salvar. E ele é suficiente. E aqui nós temos que entender o seguinte. Esse versículo aqui é um versículo importantíssimo. Porque ele aqui, em poucas palavras, ele nos ensina como que nós devemos agir. Porque nós recebemos a salvação de Deus através do seu Filho amado, né? É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quer dizer que a salvação vem de Cristo e não das obras. Mas aqui, eu não pus aqui não, mas no versículo 10, fala que nós é necessário que depois de salvo pela graça mediante a fé, nós estamos aptos para fazer a boa obra que o próprio Deus preparou de antemão para que nós estivéssemos nelas. Então, quer dizer, aquele que é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus, ele vai querer, de uma forma irresistível, de fazer as obras. Ele vai fazer a obra. Igual eu estou hoje aqui dando aula, pregando lá na igreja, ensinando na escola dominical. Isso é porque um dia eu fui salvo. Pela graça. Eu não tive, sim, uma participação minha, não. Eu fui salvo pela graça. A graça do Senhor Jesus me alcançou.
E isso faz no meu coração, o desejo no meu coração de estar fazendo a obra. Eu não me vejo mais fora do Evangelho, né? Eu não me vejo mais da forma que eu me via antes. Antes eu não praticava as obras de Deus, a obra salvadora, né? Hoje sim. Eu não me vejo mais daquela forma. Eu não consigo mais voltar para como eu era antes. Por quê? Porque eu entendi e eu fui salvo pela graça. Eu entendi isso. Então, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer a obra, vou fazer o chamado que Deus me concedeu, né? E esse chamado ele é irresistível, a gente não consegue resistir. Às vezes você fica pensando, não vou mexer com isso mais, não, eu vou, eu vou tocar minha vida, eu vou fazer algum outro tipo de atividade. Não, não consigo. É porque Deus preparou essa obra de antemão para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Então, se você, irmão, você está na igreja hoje, irmã que está na igreja hoje, você também foi salvo pela graça. E esse desejo de estar fazendo a obra vai também estar no seu coração. Isso é irresistível. Isso é irresistível. Está no seu coração esse desejo de fazer a obra. Então, ao contrário do que as outras seitas falam, né? As outras religiões falam, que você tem que fazer a obra para ser salvo, aqui no cristianismo é o contrário. Porque você é salvo, você faz as obras. E isso é irresistível. Isso você não consegue ficar sem fazer. A não ser que você ainda não foi salvo. A não ser que você ainda não passou pela regeneração. Que você ainda não iniciou o processo da santificação. Aí sim, aí você não vai ter desejo nenhum de fazer a obra. Aí nós temos que refletir, né? Refletir, né? Se nós temos esse desejo ardendo no nosso coração de fazer a obra de Deus. Isso arde no meu coração. Eu, com certeza também age no coração de vocês, porque senão vocês não estariam aqui hoje. Vocês estariam fazendo qualquer outro tipo de coisa, não buscando esse conhecimento para poder fazer a obra. E esse conhecimento que nós estamos buscando aqui é para fazer a obra de Deus com excelência. Com excelência. Nós devemos passar por lutas, né? Claro que iremos. O inimigo não está satisfeito. O inimigo não está satisfeito porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus. O inimigo não está satisfeito com isso. E ele se levanta de tudo quanto é forma. É por isso que nós temos que ter nós temos que orar muito para poder fechar as brechas. Porque, infelizmente, a gente ainda deixa algumas brechas, e nessas brechas que o inimigo entra para tentar nos desanimar, tentar nos desvirtuar, nos desfocar, né, desse caminho. O inimigo tenta fazer isso. Mas, por isso, nós temos que ter pessoas por trás, intercedendo, orando para o trabalho da igreja, para os trabalhos de uma forma geral, né, das igrejas, porque o inimigo ele não está satisfeito, ele não vai parar, ele vai continuar, né, a palavra do Senhor diz que nós teremos aflições, nós vamos continuar tendo as aflições, vai ter um período de desânimo, mas mesmo quando você desanima, você ora a Deus, ele te revigora, ele te dá forças para continuar. Por quê? Por causa desse aqui, ó, do chamado que nós temos no nosso coração, que é irresistível, né? Porque um dia nós somos salvos pela graça. Aqui fala aqui sobre a galáxia do Sul, né? Que é essa galáxia que é onde o apóstolo Paulo pregou na primeira viagem missionária. Também tem uma galáxia lá no norte, né? Que é uma outra localidade, né? Então, tem essas duas galáxias, né? Essas 4 cidades aqui, que eu falei anteriormente, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe.
essas foram as 4 cidades que o apóstolo Paulo pregou lá na sua primeira viagem missionária. Essas cidades, né, aconteceram várias situações, né, que envolvia Barnabé e Paulo. Veja que, no começo, a Bíblia fala de Barnabé e Paulo, né? Porque Barnabé era o líder, né? E Paulo era o seu companheiro, né? Mas Paulo, ele tinha, assim, o dom de falar, o Professor, dom... Oi, pois as não. várias situações que o senhor falou aí, que aconteceram nas viagens de Paulo, a gente já ouviu falar, eu já ouvi falar que Paulo, as pessoas curavam até com a sombra do Paulo, mas eu não Sim, estou lembrado de ter lido isso na Bíblia. tem na O Bíblia. senhor sabe o endereço? Não Eu estou não, lembrado de ter lido isso. eu não me lembro, não me recordo se é em Atos dos Apóstolos, né? Mas tem sim, tem uma situação assim que eles faziam muitos milagres, né? Eles faziam muitos milagres naquela época ali, eles faziam milagres que a sombra de Paulo curava. E depois é só fazer uma pesquisa aí, aí você consegue achar fácil aí esse versículo. São tantos versículos, né, que a gente não consegue localizar assim tão facilmente. Me parece que é lá em Atos dos Apóstolos que tem essa questão aí da sombra, né? Depois a gente pode confirmar, viu, Céu? Mas que tem na Bíblia, tem. Tá, obrigado. E tem muitos outros, né? Muitas outras situações envolvendo Paulo, né? Que nos, nos mostra, né, que ele era um homem usado por Deus, né? O maior pregador de todos os tempos, o maior plantador de igreja, né? E aqui nós vamos falar agora, ele escreveu aqui, né, 13 cartas. Aqui, ó. Nas cidades aqui, assim, citadas, aqui, ó, aconteceram diversos episódios envolvendo Barnabé e Paulo. Registro assinalados no capítulo 13 de Atos, né? Esse capítulo 13 de Atos é o capítulo que fala sobre a sua primeira viagem missionária, né? Então, se você quer saber a respeito da viagem missionária do apóstolo Paulo, da primeira viagem, você vai ler Atos 13. E teve muitas coisas, né, que ele escreveu ali em Atos, muitas coisas escritas em Atos ali que demonstra a grandiosidade tanto do apóstolo Paulo como do apóstolo Pedro e também do apóstolo João, que foi os 3 apóstolos mais proeminentes aí no Atos dos Apóstolos. Mas aqui, o conteúdo desse livro de Gálatas, né? Aqui, como eu disse aqui, estudiosos entendem que é o documento mais antigo, né, do cânon sagrado do Novo Testamento, essa carta aos Gálatas, né? Pode ter sido escrito aqui, porque eu falo pode, sabe por quê? É porque não há uma comprovação, né? Isso aqui não há uma comprovação científica a respeito disso. Isso são fatos históricos, né, que nos levam a crer. Em 48 a 49 depois de Cristo. Então, muito recente, né? Cristo morreu lá na faixa do ano 33, né, vamos dizer assim, e 48 o apóstolo Paulo escreveu aqui essa carta, né? O conteúdo dessa carta fala dos seguintes casos. Por exemplo, a inconstância dos Gálatas. Você pode ver na sua Bíblia que vai estar o subtítulo, né? A inconstância do Gálatas, encabeçando aí uma perícole, né? Perícole é aquela passagem que fala sobre um determinado assunto, né? Então, fala aqui sobre a inconstância dos Gálatas, porque Paulo pregou lá o Evangelho, eles se converteram, mas numa rapidez incrível, o povo estava se voltando novamente para os rudimentos lá do judaísmo, voltando para o judaísmo. Então, eles eram muito inconstantes.
Elas aceitaram o evangelho, mas, assim, rapidamente estavam voltando de novo ao estado que eles estavam antes, né? E o apóstolo Paulo escreveu essa perícope, né, falando da inconstância do Gálatas. Até ele fala assim, ó Gálatas insensatos, né, porque eles receberam a verdadeira doutrina de Cristo, e mesmo assim ele estava voltando tão rapidamente. Nós podemos fazer até um paralelo, né, na igreja, nas igrejas de hoje, né, essa questão também, que às vezes a palavra de Deus é pregada, as pessoas ouvem, as pessoas aceitam a palavra, mas numa rapidez enorme as pessoas voltam para onde que eles estavam antes, né? As coisas do mundo, né? Os desejos mundanos. Veja, elas entenderam o evangelho, foi pregado o evangelho, e elas são inconstantes, elas voltam rapidamente para aquelas coisas, né? Os rudimentos do mundo, né? Aqui não fala nem do judaísmo, eu falo dos rudimentos do mundo, as coisas do mundo, os desejos lá da carne, do mundo, voltam muito rápido. Eu prego o evangelho, as pessoas aceitam, de repente, elas estão voltando lá para. Elas se deixam, né? Se deixam se abater com as coisas do dia a dia, e elas esquecem a verdadeira essência do evangelho. Aqui o apóstolo Paulo também fala sobre o evangelho que ele recebeu e pregou, o evangelho que ele recebeu, tanto dos apóstolos como de Cristo, ele recebeu e pregou. Então, o apóstolo Paulo não inventou nada. Ele recebeu e pregou o evangelho, né? Aqui está também o apostolado de Paulo aos judeus e aos gentios, que eu falei anteriormente, né? Ele vai para a sinagoga, prega lá na sinagoga. Muitos aceitam e outros não. Ele vai para os gentios. E a maioria dos gentios aceita a pregação de Paulo. Paulo apela para a experiência do povo em sua conversão. Então, aqui no capítulo 3, Paulo apela para a experiência do povo, porque eles receberam, né, o verdadeiro evangelho, e foi convertido para o verdadeiro evangelho. Paulo apela para isso. Gente, vocês receberam o verdadeiro evangelho, então não volte lá para os judaizantes, para o judaísmo. Aqui fala também que a lei conduz a Cristo. Aqui é muito importante também, né? A lei, irmãos, ela serve de pedagogo, né? Ela serve de aio. Ela nos conduz a Cristo. A lei aponta o nosso pecado. Aponta o pecado dos homens, né? E a lei conduz a Cristo por quê? Pela nossa observação da lei, nós não conseguiremos ser salvos. Porque aquele que tropeçar em um ponto da lei, tropeça em toda a lei. Então, é impossível ao homem ser salvo pela lei. O que a lei nos conduz? Ela nos conduz a Cristo, a Jesus. Cristo, sim, esse pode nos salvar pela graça. Então, essa é a situação. A lei nos conduz àquele que pode salvar, àquele que pode resolver o nosso problema. Ela aponta o nosso pecado. Ela mostra a nossa fragilidade. E, ao mesmo tempo que ela mostra a nossa fragilidade, ela nos conduz a Cristo, que é aquele que pode nos salvar, né? Aqui também fala do valor passageiro dos ritos judaicos, né? Que eu falei anteriormente, aqueles ritos judaicos eram passageiros. E hoje nós temos aquilo que é definitivo, que é Jesus. Aqueles ritos apontavam para Cristo como sombras daquilo que deveria de vir. Hoje não, hoje nós já temos o Cristo real em nossas vidas. Então nós não precisamos mais dos ritos judaicos, né? Eu não sou, por exemplo, os judeus messiânicos, eles acreditam em Jesus, mas a cultura deles, ele tem a cultura deles. Tudo bem.
Eu não sou contra isso, não. Por exemplo, se eles querem guardar o sábado, e faz parte da cultura deles, eu não vejo problema deles guardarem o sábado. Mas o que eles não podem, de maneira nenhuma, é dizer que para ser salvo, você tem que guardar o sábado. Porque aí tira a suficiência de Cristo. E isso aí é uma heresia. Se culturalmente eles guardam os sábados, não tem problema. Mas eles não podem dizer que essa guarda do sábado traz salvação para eles. Porque a salvação é em Cristo. É isso que nós temos que entender. Que a salvação ela é em Cristo. Cristo é suficiente para nos salvar. As obras que vieram depois é para nos servir, né, é uma evidência da salvação. As obras que nós fazemos, elas servem para nos evidenciar que nós somos salvos, não que elas nos salvam. É isso que é a confusão toda que acontece. Somente o cristianismo tem essa visão de que Jesus é suficiente para salvar. A salvação não é por obras. As obras são consequência da salvação. Aqui fala também da alegoria de Agar e as duas alianças, né? Fala sobre o filho da escrava e o filho da mulher, no caso aqui de Sarai, a mulher de Abraão, né? Faz uma alegoria. Uma alegoria é uma figura de linguagem que é usada aqui entre essas duas alianças, né? A aliança do Antigo e a aliança do Novo Testamento. As obras da carne e o fruto do Espírito, que fala que tá lá em Gálatas, né? As obras da carne é um contraste com o fruto do Espírito. Fala também sobre a lei da semeadura, já no capítulo 6. Aqui fala também sobre aquela bênção apostólica lá do capítulo 6, né, que, no final, o apóstolo Paulo, algumas de suas cartas, ele termina com a bênção apostólica. E essa bênção apostólica é essa que a gente usa para finalizar os cultos, né? É claro que foi introduzido algumas outras coisas nessa bênção apostólica que a gente usa hoje para finalizar o culto. Não é que seja errado, não é isso. O negócio é que o apóstolo Paulo encerrava as suas cartas com a bênção apostólica, e somente aqui nessas suas cartas que ele encerrava as suas cartas com essa bênção apostólica. Encerrar o culto hoje dando a bênção apostólica não é errado, não, né? Porque é uma tradição que a gente tem, e é uma tradição até bem-vinda, que dá um sentido de encerramento ao culto, né? Mas não é que a bênção apostólica aqui era usada, o apóstolo Paulo usou a bênção apostólica para encerrar o encerramento de suas cartas, né? E a carta aos Gálatas possui 6 capítulos, né? É um livro, é uma carta curta, né? A autoria é do apóstolo Paulo mesmo, né? Gálatas no Antigo Testamento fala sobre a salvação pela graça, né? Nenhuma pessoa pode alcançá-la pelos seus próprios méritos. Gálatas 2,16, depois vocês olham lá, né, que fala que a graça não pode ser alcançada pelos nossos méritos, coisa que somente o cristianismo prega, que a graça a salvação alcançada pelo dom de Deus. É Deus que veio ao nosso encontro para nos salvar. As outras religiões pregam que o homem vai até a Deus para ser salvo, para alguma coisa que o homem faça para ser salvo. Todas as outras. O cristianismo não. O cristianismo diz que é Deus que vem até nós e nos oferece a salvação. Então, há várias outras citações a respeito do mesmo assunto, né? Atos 3,16, com Gênesis 15,6, e assim por diante. E aqui a citação dos Salmos 13 e 15 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé. Aqui é Gálatas 2,16, né? E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. E deixa bem claro, né?
A salvação não é por obras da lei. Aqui Cristo estava exortando os Gálatas contra os ensinamentos dos judaizantes, que a salvação também era pela guarda da lei. E eles ficaram, e os judaizantes batiam firme nesse aspecto, né? E no tocante a mim, aqui já é o Salmo 13, né? 13:5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração, a tua salvação. Mais uma vez, confirmando que a salvação é pela graça, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo combate diretamente os judaizantes, que eram aqueles que eram a favor de que, para ser salvo, para o cristão ser salvo, ele tinha que submeter à lei. Eles achavam que o cristianismo do apóstolo Paulo era o cristianismo light, né, que não precisava de guardar as leis. Eles achavam isso. Eles queriam impor aos novos convertidos, né, os rudimentos da lei. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele bate firme. O ponto central da carta é que não precisa de guardar os rudimentos da lei para obter a salvação. Que a salvação é pela graça. A salvação é pelo dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem por obras, para que ninguém se glorie. Então, essa era... Não volte para lá. Não volte lá para o judaísmo. Não volte. Porque nós temos em Cristo um evangelho que é muito superior, que é o evangelho da graça, né? Bom, deixa eu ver aqui quantas horas. Eu vou dar para elas falar aqui, sim. Efésios. Essa carta foi escrita depois, né? Bem depois. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fez a sua primeira viagem missionária, que ele pregou lá na região da Galácia, né? Aos Gálatas. A segunda viagem missionária, ele foi para a Europa. Ele queria ir para a Ásia Menor, que é a região da Turquia. Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo, que o mandou para ir para a Europa. Ele pregou lá em Filipos, ele pregou lá em Tessalônica, ele pregou em Bereia, ele pregou lá nas cidades gregas, ele, como Corinto, até lá em Atenas ele chegou a pregar, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Tem uma passagem lá do apóstolo Paulo, lá em Atenas, onde ele discute, né, onde ele prega o evangelho para os filósofos, né? Então, ele passou ali, a segunda viagem missionária dele foi para aquela região ali da Europa, né, da Grécia. A Grécia, especificamente, mais na região da Grécia. E ele fundou lá, Corinto, por exemplo, é da Grécia, a cidade da Grécia, né? Uma cidade grega, um porto, uma cidade portuária grega. E Efésios, a terceira viagem missionária, sim, aí foi lá para a região da Ásia Menor. E a capital da Ásia Menor, a capital lá da região, a cidade mais importante da Ásia Menor era Éfeso. Era uma cidade que tinha várias outras cidades ao redor. O apóstolo Paulo foi lá e pregou lá em Éfeso, fundou a igreja lá em Éfeso, e, posteriormente, seus discípulos foram para as outras cidades, Colossos, Hierápolis, né? Aquelas cidades lá, as 7 cidades lá do Apocalipse, lá, toda fica na região na Ásia Menor, né? Esmirna, Pérgamo, todas aquelas regiões lá, ficava ali na região da Ásia Menor, e tinha como ponto central a cidade de Éfeso, né? E o apóstolo Paulo ficou 3 anos lá em Éfeso. E ele pregou, fez um trabalho excepcional lá, e essa foi a sua terceira viagem missionária. E ele estava voltando da sua viagem missionária para Jerusalém, onde ele queria... Ele passou um tempo lá em Corinto, depois na sua volta, ele passou um tempo em Corinto, ele queria pregar lá
lá em Roma. Mas antes disso, ele recebeu uma oferta que iria para Jerusalém para ofertar aos pobres que estavam passando necessidade. Aí ele foi preso. Aí, nessa sua prisão, ele foi primeiramente para Cesareia Marítima, e depois ele foi lá para Roma, que ele apelou a César e foi para Roma, e ficou 2 anos preso em Cesareia e 2 anos preso em Roma. Aí ele escreveu a carta aos Efésios. Veja bem que depois disso tudo que ele foi escrever, e quando ele estava preso em Roma, ele escreveu 4 cartas, né? Foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele escreveu essas 4 cartas estando preso, na prisão. E o apóstolo Paulo, mesmo ele estando preso lá na prisão domiciliar, ele pregava o evangelho. Ele pregou o evangelho lá em toda a guarda pretoriana, a guarda do imperador. Ele tinha assim, ele preso, ele estava fazendo mais coisas do que todos os outros bispos, né, ou presbíteros das igrejas, nos outros locais. Ele preso, ele estava fazendo mais obras do que todos eles juntos. E você vê que podem prender o homem, mas não podem prender o evangelho. Veja que o evangelho ele é invencível. O evangelho ele é invencível. Pode prender o homem, a pessoa, mas não o evangelho. Então, aqui, o apóstolo Paulo estava preso, ele escreveu essa carta aos Efésios. Né? Foi a carta escrita pela igreja que estava em Éfeso, e foi de grande valia para todas as igrejas que existiam na Ásia Menor. Mais uma vez, a Ásia Menor, depois vocês procurem no mapa lá, a Ásia Menor é a atual Turquia. Houve até um terremoto grandioso lá na Turquia, na região da Turquia, juntamente com a região de Antioquia, da Síria. Um grande terremoto há pouco tempo atrás que matou muitas pessoas. Hoje, veja bem, aqui é o berço do cristianismo, onde o cristianismo começou a ser difundido em todo o mundo, né? Aqui na Ásia Menor. Hoje lá praticamente não existe mais cristão. Não existe mais cristão nessa região da Ásia Menor, né? Ou melhor, existem poucos cristãos, né? Porque quem predomina hoje lá é os muçulmanos, são os seguidores de Maomé. Hoje a Turquia ela é, na sua maioria, muçulmana. Então veja bem que coisa, né? No berço do cristianismo, né? Onde o cristianismo iniciou no Oriente Médio e depois lá na região da Ásia Menor, hoje já não temos, principalmente aqui na Ásia Menor, nós temos poucos cristãos. Na região também, na região que Jesus nasceu, também nós temos os judeus, nós temos os islâmicos, né? E alguns cristãos. Porque Jerusalém é a cidade santa dessas 3 grandes religiões. Então você vê que já não existe poucas, né? Ou quase nenhuma referência cristã nessa região, aonde que inicialmente foi o berço do cristianismo. Isso aí, irmãos, nos leva a entender. Diz lá, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que Jesus não voltaria sem que antes houvesse a apostasia. Apostasia é o quê? É a negação da fé. A apostasia é a negação da fé. E hoje nós vimos a olhos vistos, né, essa questão da negação da fé. As pessoas já não estão mais crendo em Jesus Cristo, mesmo que, veja bem, a negação, a apostasia e a pregação do evangelho caminham juntos. O evangelho está sendo pregado a todo mundo. E a apostasia também está crescendo no seio da igreja. E essas são as 2 condições principais para a volta de Jesus. Jesus disse, não virá o fim, o evangelho será pregado em todo mundo,
e então virá o fim. Capítulo 24 de Mateus, Jesus fala isso. E lá na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, fala que sem antes, Jesus não virá, sem antes que houvesse a apostasia. Então, a pregação do evangelho já está se cumprindo no mundo inteiro. E também a apostasia da igreja está se cumprindo em todas as regiões. Então, isso nos leva a crer que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Porque essas duas questões são primordiais para a volta de Jesus. As outras coisas são sinais da volta de Cristo, que é guerras, rumores de guerras, falsos profetas, isso são sinais. Mas essas duas coisas aqui são primordiais para a volta de Cristo. Então, aqui, Paulo quis mostrar aos irmãos as riquezas que havia em Cristo, demonstrando que o estado atual era bem superior do que a vida que eles levavam antes de se converter a Jesus. Então, aqui, a vida com Cristo é superior à vida que eles levavam antes. Nós também temos que entender que a vida que nós levamos com Cristo hoje, ela é superior à vida que nós levamos antes de conhecer a Cristo. É muito superior, é muito melhor, mesmo com todas as dificuldades, com todas as lutas que nós passamos. A vida com Cristo, ela é melhor do que a vida sem Cristo. Nós levamos antes, né? Isso é, sem sombra de dúvidas, melhor. Pastor. Pois não? Boa noite a todos. Boa noite. Falando da região da Ásia Menor, que foi o berço do Evangelho, e hoje o que predomina lá é o islamismo, os muçulmanos. Aí o senhor disse sobre a apostasia, né? Que é um dos sinais da vinda de Cristo. Mas, no caso, como eles não se converteram, essa apostasia não seria somente entre os cristãos? Apostasia é para a igreja. Então, para a igreja, no caso, eles não se converteram, como que olha essa situação? É porque naquela época ali... Porque ali foi o berço do evangelho, mas hoje é outra religião que predomina, mas Sim. Eles não conhecem a Cristo. Aquelas pessoas, inicialmente ali, eles conheceram a Cristo, sim. Ali era igreja, ali eram as principais igrejas ali, tanto que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, escreveu ali as cartas do Apocalipse para aquelas igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Sim. Filadélfia, Esmina, Tiatira, Sardes. Né? Então, pode-se considerar que foi uma apostasia que houve ali e aí ela predominou nessa nova religião. Apostasia, sim, e essa apostasia, veja bem que nós temos uma ideia de que o fim dos tempos é somente agora, não. O fim dos tempos já começou. Você vê que o Pentecostes, e você vê na profecia de Joel 28, o próprio Pedro falando ali, eles falam aqui do Pentecostes e no final de todas as coisas como uma coisa junta. O final dos tempos já aconteceu ali. Quando Jesus veio, quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, né, começou ali o Pentecostes, ali já era ali o final dos tempos. A era escatológica começou ali com a vinda de Jesus. Já era a escatologia. A escatologia se estendeu por esses 2000 anos, mas já é o final dos tempos. Por quê? O dia e hora da volta do Senhor Jesus, nós não sabemos. Nós não sabemos. Só o Pai sabe, né? Nós não sabemos. Então, é fim dos tempos. As dores, né? As dores de parto, né, que Jesus fala ali, da mulher ter dores de parto, começa justamente com a instituição da igreja. As dores de parto começou ali. Mas ainda não era o final, né?
mas as dores de parto começaram a se intensificar de acordo com o passar do tempo. A apostasia que começou ali, ela foi aumentando de acordo com os tempos. E em épocas, essa apostasia está aumentando cada vez mais. A igreja começou, surgiu, cresceu e começou essa questão da apostasia. Hoje lá todos são muçulmanos. O islamismo surgiu no século VII, em 600 alguma coisa, com o nascimento de Maomé, e tomou conta. Né? Essas pessoas que estão no mundo, elas não fazem parte da igreja. Essas pessoas islâmicas, elas não fazem parte da igreja. Elas nunca foram convertidas. Então, essa questão da apostasia é para a igreja. E já começou já naquela época. Lá na Ásia Menor começou essa questão da apostasia. E está se estendendo continuamente, até nos dias de hoje. Entendi. E está se intensificando mais ainda nos dias de hoje. No nosso século, a gente vê claramente a apostasia das igrejas, as pessoas não se importando mais com ter uma vida cristã. Houve, em certos momentos, nesse período, houve os avivamentos, né? As pessoas... Na Europa, né, eu ia falar sobre isso. Na Europa, que houve grandes avivamentos, sim, também, está vivendo uma apostasia enorme, né? A Europa hoje é pós-cristã. A Europa hoje, você vê que as igrejas lá, elas se tornaram museus, elas se tornaram mesquitas. Hoje, as grandes igrejas lá, os templos, né, já está nessa questão da pós-cristã. Aí, veja bem, aí Deus trabalhou da seguinte forma: o cristianismo se migrou para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos, se tornou forte lá nos Estados Unidos, né? No século XVIII, século XIX, né? As grandes navegações ali e tal, levou para os Estados Unidos lá o cristianismo, e se tornou forte lá. Hoje, lá nos Estados Unidos, também já está passando por esse grande processo da apostasia. Lá também você vê que lá tem já casamentos homossexuais promovidos pelas igrejas. Então, quer dizer, apostasia. E dos Estados Unidos veio para onde? Veio para cá. Para o Brasil, principalmente. E você vê lá no começo dos anos lá, 1900, né? Ver as grandes igrejas, né? As igrejas pentecostais, né? Que é a Igreja Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, vieram com a força toda. A Assembleia de Deus tomou conta, né? Do Brasil inteiro. A maior igreja pentecostal do Brasil é a Assembleia de Deus, fundada por 2 suecos que aprenderam lá nos Estados Unidos, lá com o movimento pentecostal. 2 suecos veio para cá, é o Gunnar Wringen e Daniel Berg, que foram os fundadores da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus cresceu aqui no Brasil, né? Cresceu, e aí veio também depois, né? Teve 3 movimentos pentecostais, grandes movimentos pentecostais no Brasil. Depois veio aí, no início da década de 80, veio as igrejas neopentecostais, que foi de Macedo, essas igrejas neopentecostais, né, Universal do Reino de Deus, estão aí, né, tomando conta das igrejas, a igreja protestante no Brasil, né? As igrejas neopentecostais, que são as igrejas que trabalham com a teoria da prosperidade, né? E a confissão positivista, né? Porque a confissão positivista ela deixa de lado o que Jesus falou, que no mundo nós teremos aflição, para dizer que no mundo nós teremos só vitórias. Essas orações que as pessoas falam, né? Eu declaro, dando ordem para Deus, isso faz parte do resquício da confissão positivista, né? Então, é mesmo um contraponto, né, do verdadeiro evangelho, que o evangelho é o verdadeiro da renúncia.
Não é que Deus é contra a gente ter uma vida boa, não. Ele quer que seus filhos vivam bem. Mas o evangelho não é um evangelho somente da vitória, igual prega a teologia da prosperidade, que no contexto de que você vai ser cada vez mais bem-sucedido e rico. Né? O apóstolo Paulo, você vê que ele morreu degolado. Todos os apóstolos lá do antigo, da época da igreja primitiva, eles morreram martirizados. A igreja sofreu muitas coisas, foi perseguida durante muito tempo. Então, esse é o verdadeiro evangelho, porque, como disse que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunho significa sofrimento, martírio. É o martírio, nós temos que sofrer por Cristo. Porque aquele que sofre por mim, ele será exaltado, né? Como disse o próprio Jesus. E essa teologia da prosperidade, ela tira um versículo bíblico do seu contexto, né? Principalmente Deuteronômio 28, e faz uma teologia em cima disso, como se isso fosse o foco, né? Fosse uma coisa mais importante do cristianismo, é você ter uma vida rica aqui na Terra. E nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que o foco do cristianismo é o Evangelho. Porque o Evangelho que tem o poder para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê, ele só pode ser salvo através do Evangelho, que esse Evangelho aponta para a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Então é isso. E essa parte aí, irmãos, ela nos mostra que quanto a apostasia está também já sendo introduzida nas igrejas aqui no Brasil, justamente por causa dessas pregações da prosperidade, que você tem que ser próspero, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, a confissão positivista, o dualismo entre Deus e o diabo, como se Deus e o diabo fossem o mesmo patamar e o ser humano fosse neutro. Tem gente que fala assim, que tudo que acontece ou é o diabo, né? Ou a ação de Deus ou a ação do diabo. E esquece de colocar a responsabilidade também de muitas coisas no próprio ser humano. Porque o ser humano, não digo que ele tem a livre agência, ele age. E ele tem sua responsabilidade. Os neopentecostais afirmam que tudo é ação do inimigo. O inimigo toma conta da nossa mente e a ação do inimigo, a gente peca por isso. E a gente tem essa mania mesmo, né? Quando a pessoa, por exemplo, eu conheci um rapaz lá que ele lavava carro. O pessoal tinha muita confiança nele. E o pessoal deixava a chave do carro com ele lá, e ele lavava o carro, depois a pessoa pegava a chave e ia embora. Aí teve um dia lá que esse cara pegou um carro lá e saiu com o carro, né, e bateu o carro. Aí chegou lá, pegou ele, prendeu ele. Aí ele falou assim que Satanás tomou conta dele e que ele foi lá e fez aquilo. Quer dizer, ele tirou a responsabilidade dele e colocou a responsabilidade no Satanás. É claro que Satanás ele quer a nossa destruição, mas tem coisas que é o ser humano que toma a decisão. Tem coisa que é o ser humano. Então, a gente tem muitas pessoas têm esse entendimento, né? O inimigo que fez isso, não. Muitas vezes são decisões do ser humano. Existe a soberania de Deus e existe também a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelos nossos atos perante a Deus. Perante Deus, né? Então, vamos voltar aqui. Algumas coisas aqui, né? Que está em Efésios, né? Efésios aqui no capítulo 1 diz aqui, as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção, né? Essa carta aqui, irmãos, a carta aos Efésios, ela é uma carta eclesiológica, né? Uma carta para a igreja mesmo, né? A carta mais eclesiológica do apóstolo Paulo. Eclesiologia é estudo da igreja, né?
Então, essa carta foi para as igrejas, doutrinar as igrejas. Não de uma forma geral, como foi lá em Romanos, mas sim de uma forma específica como igreja, né? Então, esse conteúdo aqui, as bênçãos em Cristo como autor da nossa redenção, no capítulo 1, né? A condição em que vivemos antes da contraposição em que vivemos hoje, a condição que nós vivemos antes, em contraposição que nós vivemos hoje, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, a nossa vida com Cristo hoje é melhor, muito melhor do que a vida que a gente tinha sem Cristo. Mesmo passando por lutas, por dificuldades, porque nós sabemos que, neste momento, nenhuma condenação há para nós mais. Coisa que, outrora, não era bem assim. Caiu a parede de separação entre os judeus e os gentios, né? Pois somos um só povo inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Aqui cai a parede de separação. Antigamente tinha, né, os judeus, que tinha a revelação, que tinha os oráculos de Deus no Antigo Testamento. Os gentios estavam fora. A partir de Jesus, caiu a parede que separava judeus e gentios. Hoje, há somente um povo, que são os judeus e os gentios, né, em um só povo. Que esse um só povo é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, a salvação é para a igreja, tanto daqueles que são remanescentes fiel dos judeus, quanto também dos gentios. Caiu a parede de separação, e é somente um povo. A unidade da fé, há um só Deus, um só batismo. Também há um só Deus, um só batismo. O batismo no Espírito Santo, quem nos batiza no Espírito Santo é o próprio Cristo. Lá em Mateus fala, né, que Mateus ou João, se não me engano, que fala sobre o batismo de João Batista. João Batista fala que ele veio, Mateus, ele veio para batizar com água. E aquele que viria após ele, que é Jesus, que ele não era digno de nem desatar as sandálias dele, ele batizará com o Espírito e com fogo. Então, quer dizer, quem nos batiza no Espírito Santo é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. O fruto da luz e o fruto das trevas, né? Capítulo 5, fala a respeito dessa questão, né? Fruto da luz e as obras das trevas, né? Fruto da luz e as obras da treva, que vê claramente, né? Quando você produz frutos de luz, você é bem-sucedido no intento da sua vida com Cristo. E as obras da treva são aquelas que tiram você do foco e te levam muitos para a perdição eterna, né? Tem alguma coisa que fala sobre o lar cristão, né? Capítulo 5, né? Que fala sobre aquela questão lá do lar cristão, né? Fala que o homem o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e o homem tem que dar sua vida pela sua mulher, assim como Cristo deu sua vida pela igreja, né? Efésios 5, né? Efésios capítulo 5, fala sobre isso aí, os deveres do lar cristão, né? Fala também lá nesse capítulo, lá fala sobre que nós não devemos nos embriagar, né, com vinho, porque traz dissolução, e sim nos enchermos do Espírito Santo, né? Porque somente cheio do Espírito Santo que nós temos condições de fazer tudo isso aqui. Ser um líder no nosso lar, no caso dos homens, né? Ser um líder dos lar. A mulher também sujeitar a seu marido somente com o Espírito Santo. As mulheres conseguem fazer isso, entender isso, né? Porque o homem não é superior à mulher em sua essência. Em momento nenhum da Bíblia fala dessa superioridade.
mas existem algumas condições, alguns papéis que o homem exerce e os papéis que a mulher exerce. E a mulher cristã entende muito bem isso, porque a mulher cristã, ela entende que o seu marido, pelo menos em tese, né, deveria dar a vida por ela. Uma vez que esse marido dá a vida por ela, ela não tem problema nenhum de estar ao lado dele como auxiliadora dele. E isso nós temos que para fazer tudo isso aqui, irmãos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque senão a gente não consegue. Né? Você vê um mundo aí fora que não conhece o Espírito Santo, as mulheres hoje elas não entendem isso aqui. Não entendem que essa questão aqui do papel que ela tem dentro do lar, para ela quer ser, mano, ela tem que ser um superior ao homem, tem que mandar no homem. As mulheres aí no mundo secular, elas entendem dessa forma. Ela até é superior ao homem, ela tem que mandar o homem, para ela que é a cabeça do lar, né? Ela que manda, o homem lá. E a mesma coisa, o homem também maltrata a sua esposa. Aqui fala, né? Como que você vai se maltratar a sua própria carne? Porque a esposa, ela é uma só carne conosco, né? Como é que você vai se maltratar a sua própria carne? Para nós entendermos isso aqui, essa questão do lar cristão, o versículo 18 e 19 aqui, desse capítulo 5, fala que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Só assim que nós vamos conseguir fazer isso. Só cheio do Espírito Santo é que nós vamos conseguir ter uma vida cristã digna. Se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, a gente não vai conseguir ter uma vida digna. Né? É por isso que nós temos que buscar cada vez mais a plenitude do Espírito Santo. Porque é ele que aplica em nós a obra de Cristo. A obra que o Pai planejou, que o Filho executou. E é ele que aplica. Para a gente fazer tudo isso aqui, principalmente no que diz respeito ao nosso lar, né? A gente tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. E também aqui no capítulo 6, do versículo 1 a 4, fala do lar cristão e os filhos, né? Os filhos e os pais, né? Que os filhos têm que honrar o seu pai como o primeiro mandamento, como promessa, né? Que é lá honrar pai e mãe como primeiro mandamento, como promessa, né? E também os pais agirem de forma que você não faça com que o seu filho se sinta desamparado. Né? O pai tem que ser aquela pessoa que ampara, o pai e mãe, né? Tem que ser aquelas pessoas que os filhos veem e entendem como são o seu porto seguro. Né? É claro, primeiramente, todos serem cheios do Espírito Santo. Né? O capítulo 6 de Efésios fala sobre a armadura de Deus. Fala sobre aquelas peças, né? Baseadas nos soldados romanos. Né? O apóstolo Paulo ele tinha muito bem esse entendimento. O soldado romano tinha aquelas peças dele, que a couraça da justiça, a sandália dos que pregam o evangelho, o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus, que é o capacete da salvação, que são aquelas peças, né, do soldado, né, deve usar. Isso serve tanto como para as peças individualmente, para cada um dos cristãos individualmente, como também da igreja. A igreja tem sempre que estar preparada para uma guerra constante. E aqui diz que, nesse capítulo aqui, diz que a nossa guerra não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e as potestades que habitam neste mundo tenebroso. Então, a todo momento, a igreja e cada um de nós também, individualmente, estamos inseridos numa guerra. Quando você aceita Cristo, automaticamente você entra para o exército, um exército que está em uma guerra constante contra os dominadores desse mundo tenebroso. Né? Então, a todo momento da sua vida, você está em guerra. Você já é vencedor
porque Cristo já venceu o inimigo. Mas o inimigo ainda não foi ainda extinto, ele está ainda ao nosso derredor. Então nós temos que estar sempre guardando, usando essas ferramentas, essas armas de guerra, né? Com o cinturão da justiça, capacete da fé, a espada, né, que é a palavra de Deus, as sandálias que pregam o Evangelho, o escudo, né, o escudo da fé. Então, nós temos que estar sempre usando essas armas, né? E sabendo que o inimigo está disposto a nos derrotar em todos os momentos. É por isso que, de vez em quando, nas minhas pregações, eu falo que o crente ele não pode ser negligente, não. Ele tem que saber que ele está numa guerra. Ele está numa guerra, uma luta incessante. O inimigo está 24 horas tentando te destruir. E nós estamos nessa guerra. Mas, porém, nós temos quem? O Espírito Santo. Nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho. Porque, como diz, né, maior o que está em nós do que está no mundo. Se nós tivermos fé e buscarmos, nós estaremos protegidos por essas armas aqui que nós temos, né? E aqui termina o capítulo do livro de Efésios, né? Uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo, que também tem 6 capítulos, a exemplo de Gálatas, né? Tem 6 capítulos também. E aqui tem algumas citações que o apóstolo Paulo fala, né, no céu. Efésios 1:20, com relação aos Salmos 110:1, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no porvir. No presente século é o Olam Hazé e o porvir Olam Rabá, em grego, né? O século presente e porvir. Então, que Deus, ele vê assim, Deus, ele é atemporal, né? Deus vê uma situação de um todo, né? Ele é onisciente, né? Ele é atemporal. Deus não está no nosso tempo, ele vê tudo. Nós já estamos assentados ao lado de Cristo, né? Nas regiões celestiais. Mas nós estamos aqui ainda. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Aqui fala também a respeito de que o Senhor Jesus, tudo foi sujeito a ele. Todos os seus inimigos estarão sob o estrado dos seus pés. E todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E ele, depois de feito tudo isso, o reino que o próprio Pai lhe sujeitou, ele restaurará esse reino e devolverá aquele que o sujeitou, que é o Pai, e o Pai será tudo em todos. E assim será a nova Jerusalém, o novo céu e nova terra, aonde habita a justiça, e nós estaremos todos juntos com ele, lá no estado eterno. E o apóstolo Paulo também aqui, ele fala sobre a superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo, ela é enfatizada muito lá na carta aos Hebreus. Mas aqui o apóstolo Paulo fala também alguma coisa a respeito da superioridade de Cristo. E aqui, ó, e por todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui fala da igreja, né? A igreja também é uma expressão do reino de Deus.
E a igreja foi dada a Cristo como cabeça. E nós fomos inseridos no corpo de Cristo. E aqui em Efésios 12, Efésios 1, 22, 23, diz assim. Aqui, esse é Efésios 1, 22, 23. Agora, o Salmo 8, 6 a 9 diz assim: Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés. Tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aqui está dizendo a mesma coisa. Tudo será sujeito a Cristo. Tudo sujeitará a Cristo. Principados, potestades, os inimigos, tudo estará sobre o domínio de Cristo. A linguagem do Novo Testamento, do Antigo Testamento aqui, nos Salmos, é uma linguagem voltada para a condição terrena. Mas no Novo Testamento já temos uma linguagem numa condição mais espiritual. Então é muito interessante isso, que o Salmos 8, 6, 9, o Salmo 110, o Salmo 110, Efésios 1, 20, 21, ele corrobora com o Salmo 1, 10, 1 e 2. E Efésios 1, 22, 23 corrobora com Salmos 8 e 9. É um Antigo Testamento e o Novo Testamento falando a mesma coisa, só que por linguagem diferente. Numa visão mais terrena e o outro numa visão mais espiritual. E, na verdade, está falando do mesmo Cristo. Cristo é superior a tudo, né? Eu não sei se vai dar tempo de nós falarmos aqui. Deixa eu ver aqui. Não dá tempo de nós falar mais de... Fica então, para a semana que vem, a gente fala de Filipenses, que é a carta da alegria, né? O apóstolo Paulo também escreveu essa carta aos Filipenses da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele estava preso lá em Roma. Então fica assim, então, a gente continua na próxima aula falando sobre os Filipenses e sobre também sobre Colossenses, né? E se der tempo, a gente fala também sobre Tessalonicenses. O importante aqui, irmãos, que a gente vai falando dessas cartas assim, sem pressa, sem precisar correr, para que a gente possa entender bem aqui o contexto aqui que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas. Só queria, assim, falar para os irmãos que essas cartas, o destinatário primário era o povo daquela época. O apóstolo estava escrevendo para aquele povo. Nós somos os destinatários secundários. Muitas pessoas acham que o apóstolo Paulo escreveu naquela época, escreveu aquela carta e pula as pessoas daquela época e já vem para nós de uma vez. Não é assim. Não é assim que funciona. O destinatário primário são as pessoas que viviam naquela época. A Bíblia foi escrita para aquelas pessoas que viviam naquela época, primariamente, e de uma forma secundária para nós. Porque o que foi ensinado para as pessoas daquela época serve também para nós nos dias atuais. O apóstolo Paulo não escreveu ali pensando, daqui a 2000 anos vai ter uma igreja e tal. Não, ele não pensou dessa forma. Aliás, o apóstolo Paulo achava que Jesus iria voltar ainda nos dias dele. Ele achava que Jesus iria voltar quando ainda ele estava vivo. Mas graças a Deus que ele escreveu e serve para nós hoje. Temos essas referências lá nos escritos do apóstolo Paulo para nós termos a consciência e o conhecimento do plano da salvação de Deus para todos nós. E essa carta e a palavra de Deus também, ela vai durar para sempre, ela é eterna. Né? Os ensinamentos de Deus para nós aqui é eterno.
Então, servia para todas as pessoas, primariamente para eles, naquela época, depois para nós, como secundários. Isso é uma regra básica, uma das regras básicas da hermenêutica, né? Quando nós estivermos estudando a interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, nós vamos estudar várias ferramentas que falam sobre como interpretar a Bíblia, né? E essa é uma das ferramentas primordiais. Primeiramente, escrito para eles e, secundariamente, para nós. Amém? Alguma pergunta a respeito do que foi falado hoje? Deixa eu ver quantas pessoas nós estamos aqui. 26 pessoas. Alguma pergunta? Amém. Para mim está tranquilo. Amém? Então, vamos orar, então. Mais uma vez, né, eu gostaria de falar com os irmãos, orarem, né, a respeito da nossa vida com Cristo, buscar mais, né, orar bastante mesmo, porque o inimigo se levanta contra nós. E a nossa responsabilidade é estarmos orando, buscando. Veja bem que nós temos aqui 12 pessoas, 12 alunos, né? Nós estamos aqui com 5. E muitos do que entraram já saíram. Não sei porquê, às vezes teve algum problema com a internet, tudo, mas já saíram. Então, perde o conteúdo. É um problema muito sério dentro das igrejas, é isso. Sabe por quê? Porque às vezes o pastor prega no domingo, no outro domingo ele vai pregar uma pregação que complementa aquele pregou do domingo anterior. É assim que se dá. O que acontece? Muitas vezes a pessoa vai no domingo e depois não vai no outro. Aí ela perde o fio da meada. Aí, com o passar do tempo, as pessoas não conseguem captar que a visão que está sendo passada, primeiramente, pelo Espírito Santo, né? E depois pelo pastor. A mesma coisa acontece aqui. As pessoas têm que ter continuidade. Estar toda segunda-feira separada para poder estar estudando. E não somente na segunda-feira, e sim, posteriormente, também estar assistindo os vídeos, para que haja essa continuidade e essa repetição. É assim que nós vamos absorver. O problema muito é isso, né? Que há uma descontinuidade no aprendizado, né? O pastor, o Marcelo, ele estava no curso, mas ele 9 horas ele tem que sair para trabalhar, que ele Ah, trabalha. tá. Não, Ok? assim, eu falo assim, né? Porque tem gente que simplesmente às vezes está até em casa, né? E não assiste, não busca, né? Aí depois eu vejo, aí depois não vê também. Aí não aprende, não entende. Eu ensino os cursos que eu fiz, que teve aula online, né? Eu assisti um monte de vezes, foi muitas vezes. Uma aula dessa aqui de 1h30, tinha vezes que eu assisti 3 vezes a mesma aula. Para poder o quê? Através da repetição, absorver o conteúdo. Às vezes a pessoa vê a gente falando aqui, tá, professor, mas é porque através da repetição, né? Dia após dia, conteúdo a conteúdo, áudio, escutava áudio, tudo que estava relacionado com o estudo eu escutava. Graças a Deus eu aprendi muito. No espaço de 6 anos, né? No espaço de 6 anos eu aprendi. Eu comecei a estudar teologia depois que eu aposentei, né? Eu aposentei em 2016, 2017, aliás. Aí que eu comecei a estudar teologia. Antes eu também não estava preocupado. Aí, graças a Deus, eu vi o tempo que eu perdi. O tempo que eu perdi. Deus ainda teve misericórdia de mim, ainda que me deu essa condição, né? Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai,
Pai amado, eu te agradeço por estar mais uma vez aqui, buscando o aprendizado. Eu te agradeço pela vida do César, pela vida da Ana Paula, pela vida da pastora Angélica, pela vida da Edna, pela vida da Eliette, que estão aqui conosco neste momento. Eu te agradeço também pela vida dos irmãos que entraram e não puderam ficar até o final, que eles possam ver esse vídeo novamente. Amém. Eu te agradeço pela vida, Pai amado, dos irmãos que não assistiram a aula hoje, que eles possam ver posteriormente, para estar absorvendo, Pai amado, esse bendito conteúdo, para que nós possamos nos edificar cada vez mais na Tua palavra. Pai amado, eu oro, te agradeço também pelos meus líderes, pastor Nelson, pastor João. Amém, Jesus. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida deles, pastor Eduardo, que também é meu líder, pastor Márcio, os outros pastores. Agradeço pela vida deles, agradeço pelos diáconos da Igreja Batista da Família, tanto aqui como em Firmeza. Dê força para eles também, que eles possam estar aprendendo mais a Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço porque o Senhor me deu essa oportunidade de estarmos aqui ensinando e aprendendo com os irmãos. Pai amado, Pai querido, assim eu oro ao Senhor, primeiramente, e para te agradecer de tudo que você tem feito na minha vida. Amém, Jesus. Te agradeço pela minha família, te agradeço pelas famílias dos irmãos, Glória a que Deus, somente o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Com o amor do nosso Deus, Glória a Deus. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Jesus. e a doce consolação do Espírito Santo Glória a Deus. esteja com todos, não só hoje aqui na Igreja Batista da Família, Bela Vitória e Firmeza, e no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor Sim, Pai. espalhada pela face da terra. Amém, Jesus. E que haja paz e salvação a toda a nação de Israel. Glória a Toda Deus. aquela que tem fé pode dizer amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Você também. Vocês Amém. também.